Amém? Todo mundo viu aí? Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Acho que tem que apagar a do meio também. Aí. Todo mundo achou? Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, diga: espera aí. Mateus 6, 33. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa graça, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa, de nós prestarmos um culto a Ti, de nós erguermos, ó Pai, nossas mãos em adoração. Nós clamamos para que agora o Senhor cative nossa mente, cative o nosso coração a Ti, Senhor, e ministre uma palavra poderosamente aos nossos corações. Abra o entendimento, Pai, para que nós possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa ministração hoje é o lugar mais importante. Diga aí para quem está falando: o lugar mais importante. E aí pergunta para essa pessoa: qual que é o lugar mais importante para você? Pergunta para ela. E espera a resposta não. Responde, gente. Muitas vezes, nós, na nossa caminhada, nós buscamos por aquilo que nós vemos no mundo, né? Nós buscamos por aquilo que atrai a nossa carne, aquilo que nos alegra, aquilo que nos faz feliz, aquilo que é bom, sim ou não? Você gosta de ir atrás de coisas ruins? Não, né? Você vai atrás daquilo que é bom. Por exemplo, quando você está lá na sua casa à tarde e bate aquela fome na tarde, você vai procurar alguma coisa para comer, sim ou não? Sim. De preferência alguma coisa gostosa, né? Sim. Você não vai atrás de um giló, você não vai atrás de fala uma coisa ruim. Oi? Quiabo. Você vai atrás do quê? Se sobrou algum bolo de chocolate, se sobrou algum salgadinho, se sobrou a pizza do pastor aí que rolou ontem, né? Os adolescentes fizeram, né? Você vai atrás de alguma coisa boa, né? Porque nós vamos atrás daquilo que é bom, né? Nós vamos atrás de correr atrás dos nossos prazeres, daquilo que nos faz bem, né? Mas esse texto que a gente leu de Mateus capítulo 6, versículo 33, nos dá uma instrução para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas vão ser acrescentadas, é isso? O que vai ser acrescentado? Todas as coisas, né? Todas as coisas são todas as coisas, sim ou não? Sim. Alguma coisa fica de fora de todas as coisas? Não. Todas as coisas vão ser acrescentadas, né? Deus nos garante que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, ele supre as nossas necessidades, né? Quando nós colocamos a importância maior no reino de Deus, nós colhemos os frutos dessa entrega, né? Nós colhemos os frutos daquilo dessa nossa decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? O texto que o Elton leu, né? João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né?
aquele que permanece em Jesus, aquele que decide priorizar o reino de Deus, esse dá frutos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que você coloca a mão dá certo. Quer dizer que aquilo que você, aquele projeto que você coloca a mão, ele vai para frente. Aquela profissão que você está começando, você está almejando, quando você coloca, busca em primeiro lugar o reino de Deus, essa profissão ela deslancha, ela acontece, você ganha uma promoção, você ganha uma oportunidade, Deus abre portas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, os frutos eles nos acompanham. Os frutos eles nos acompanham. Nós nos tornamos alguém frutífero, alguém que dá fruto, alguém que cresce. É impossível alguém buscar o reino de Deus em primeiro lugar e essa pessoa não crescer, e essa pessoa não amadurecer, essa pessoa não evoluir, né? Eu tenho certeza, né, que você que tem já um tempo de caminhada com Deus, se você olhar para trás, você vai ver o quanto você evoluiu, sim ou não? Sim. Algumas coisas que você antes era imaturo, ou que você não sabia lidar, hoje você já tem domínio sobre isso, hoje você já entende mais, já tem uma sabedoria maior, porque quando nós andamos com Deus, nós damos frutos, nós crescemos, nós amadurecemos e nós vamos para níveis maiores, né? É natural alguém que permanece em Jesus dar fruto, né? Assim como Jesus faz essa analogia da árvore, é impossível uma árvore, um galho, se você arrancar um galho de uma árvore, ele não dá fruto, né? Você já viu, você já arrancou uma galho de uma mangueira e levou lá para sua casa e de repente brotou uma manga nesse galho? Alguém já viu isso acontecer? Não, né? Porque para um ramo dar fruto, ele tem que estar conectado à árvore. Ele tem que estar conectado à árvore. Então a única forma de nós avançarmos, de nós darmos frutos, é nós estarmos conectados, é nós estarmos no lugar certo, que é aos pés de Jesus, buscando o reino de Deus. Estar no lugar certo, né? E colocar o nosso coração no lugar certo, né? Colocar o nosso coração aonde Deus está, né? O lugar mais importante não é aonde a nossa vontade habita, mas é onde Deus está. Esse é o lugar mais importante, né? O tema da nossa ministração é o lugar mais importante. Qual é o lugar mais importante? O lugar que Deus está. É lá que eu e você devemos estar. É lá que eu e você devemos procurar estar todos os dias da nossa vida. E quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo, algumas coisas acontecem. Primeiramente, nós declaramos que o nosso futuro está em Deus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem achou que o Senhor é uma tua palavra? Eita, ninguém achou? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Nós declaramos que o nosso futuro está em Deus. Nós declaramos que a nossa esperança está em Deus, né? O profeta escreveu as palavras do livro de Deus. Ele diz: olha, Deus ele tem um futuro extraordinário para nós. Deus ele espera algo para nós que nós não podemos nem imaginar, né? Aquilo de melhor que você espera para você, Deus espera muitas vezes mais, né? Muito melhor, muito mais além do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sonha, né? Quando nós colocamos o nosso coração no lugar certo, nós declaramos que o nosso futuro está em Deus, né? Quando nós colocamos nosso coração no lugar certo, nós também equilibramos as nossas emoções.
Salmo 91, versículos 1 e 2. É um texto bastante conhecido, né? Fica aberto aí em muitas casas, né? Salmo 91. Amém. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando nós nos colocamos o nosso coração no lugar certo, nós vivemos uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida sem desespero. O que isso quer dizer? Quer dizer uma vida sem lutas? Não. Viver em paz não quer dizer ausência de guerra, porque a gente tem esse conceito aí no mundo, que a paz é o contrário da guerra, mas é possível você ter paz em seu coração, mesmo que tudo à sua volta esteja em caos, mesmo que tudo à sua volta esteja desmoronando, esteja ruim, esteja indo por água abaixo, é possível você permanecer em paz. E quando nós colocamos nosso coração em Deus, nós nos tornamos uma pessoa equilibrada emocionalmente. É muito ruim você conviver com uma pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, sim ou não? Você já teve que conviver com alguém que é desequilibrado emocionalmente? Como assim? Alguém que do nada essa pessoa está triste, está chorando, aí do nada essa pessoa está alegre, pulando, beleza. É uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Quando nós colocamos nosso coração em Deus, colocamos nosso coração no lugar certo, nós temos as nossas emoções equilibradas. Nós descansamos à sombra do Onipotente, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Mas quando nós tomamos a atitude de colocar o nosso coração no lugar certo, outra coisa é que quando nós colocamos nosso coração em Deus, nós purificamos a nossa mente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Agora lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 2, 16. Amém. Senhor, eu amo a tua palavra. 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, nós temos a nossa mente renovada. Nós passamos agora até a mente de Cristo. E o que isso quer dizer? Nós passamos a olhar como Jesus olha, a pensar os pensamentos dos céus, a pensar nas coisas dos céus e não nas coisas terrenas, porque nós fomos criados para estar neste lugar. Nós somos criados para estar em Deus, Nós somos criados para habitar com Deus. Se você tentar encaixar, quem já viu aqueles testes que faz com criança, tem que faz com macaco também, que eles pegam umas formas, já viu? Quadrado, triângulo, redondo, e aí o testado, seja uma criança, ou às vezes testa com macacos também, tem que encaixar ali cada forma exatamente na que corresponde. Já viu esse teste? E aí, tem uns brinquedos infantis que vem no lugar de... Tem os brinquedos, para desenvolver, e tal. E aí, não dá para encaixar, por exemplo, algo que é quadrado num lugar redondo. Dá? É possível? Não. Não vai encaixar, porque cada coisa foi criada para o seu encaixe. E nós somos criados para estar com Deus. É por isso que quando nós colocamos outras coisas, tentamos nos colocar em outros lugares, nós não nos sentimos bem.
É por isso que o mundo está aí sentindo vazio, né? Sentindo que algo está faltando, porque elas não estão encaixadas no lugar que elas deveriam estar, que é aos pés do Senhor, que é buscando em primeiro lugar o reino de Deus, né? Esse é o lugar que nós somos criados para estar, né? O lugar mais importante que nós somos criados para estar aos pés do Senhor. Mas para estar nesse lugar é preciso atitude, né? É preciso atitudes. E eu trouxe hoje 3 atitudes que eu e você devemos ter para nós estarmos no lugar mais importante, que é em Deus. A primeira atitude que nós devemos ter é: entregue os seus anseios para Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 27. Não precisa abrir, está projetado aqui, não sei se dá para ler. Consegue ler? Mateus capítulo 6, versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? O que isso quer dizer? O amanhã ele pertence a Deus, né? Não importa o quão rico você seja, né? Você não pode acrescentar nem 1 hora a mais na sua vida, né? Nós acabamos de ver a prova aí, né? Biel chegou quinta-feira dando a notícia, né, Biel? De que o que aconteceu com o submarino lá? Implodiu, né? Lá no oceano, né? Os caras eram bilionários, né? Eram homens que tinham muita grana, né? E tinham muita grana em dólar, que é mais grana ainda do que a nossa grana real, né? Mas mesmo assim eles não escaparam, né? Como meu pai gosta de dizer, quando chama a senha, não tem como você falar assim: Deus chama o próximo, né? Não importa o quão importante você seja, você não pode acrescentar nem 1 hora a mais na sua vida. Por isso, para nós, a primeira atitude que nós devemos ter para estar nesse lugar, que é o lugar mais importante, que é em Deus, nós devemos entregar os nossos anseios para Jesus. Nós devemos entregar os nossos anseios, né? É deixar Ele ter o controle da nossa vida. É falar assim: Jesus, eu não sei nada, Pai. O Senhor quem sabe, o que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu esteja, né? Quais são os sonhos que o Senhor tem para mim, né? O que o Senhor deseja que eu faça, o que o Senhor deseja que eu realize. Entregar os seus anseios para Jesus, né? Não viver procurando apenas satisfazer os seus prazeres, não viver buscando apenas aquilo que te faz bem, mas entregar os seus anseios para Jesus, entregar aquilo que te cerca, a sua vida a Jesus, né? Não ficar preocupado com coisa alguma, né? Como a própria palavra já diz, né? Todas as vezes que você se pegar preocupado, que você se pegar aflito, ore, diga: Jesus, eu confio em Ti, eu entrego os meus anseios a Ti, eu confio na Tua palavra, né? Tenha o hábito de orar quando você se sentir ansioso, preocupado, quando parecer que tudo vai desabar. Ore e coloque diante de Deus, entregue os seus anseios para Jesus, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, né? Esse texto nos fala de uma experiência do povo de Israel, né? Deus ele não escolheu o povo de Israel porque eles eram um povo forte, né? Porque eles eram um povo grande, né? O próprio texto diz que eles eram o menor de todos os povos. E em muitas batalhas que eles foram lutar, eles tinham um exército menor do que o inimigo. Eles às vezes tinham um exército menos preparado do que o do inimigo. Mas quando eles confiavam em Deus, quando eles entregavam os seus anseios a Jesus, quando eles não ficavam preocupados, né, da força do braço deles, a vitória vinha. A vitória vinha e eles conquistavam, né? Nós falamos, meu pai falou, acho que quinta-feira, sobre a história de Gideão, né? Ou foi domingo? Não sei. Sobre a experiência de Gideão, né? Com 300 soldados, ele enfrentou um exército de 100 mil homens aproximadamente.
exatamente, né? Confiando e entregando aquela batalha a Jesus, né? Confiando em Deus, confiando que Deus era com eles, né? Entregue os seus anseios a Jesus, né? Entregue e coloque isso diante de Deus, né? Tenha essa atitude de habitar no lugar correto, amém? A segunda atitude para nos colocarmos no lugar certo é colocar o nosso coração no lugar certo. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. 19 ao 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí também, tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vira para a sala e fala assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nós, colocamos o nosso coração naquilo que realmente importa para nós, né? Eu achei uma frase muito legal, eu coloquei ali, que diz assim: o lugar que você coloca o seu coração tem a sua atenção. O lugar que você coloca o seu coração tem a sua adoração. O lugar que você coloca o seu coração tem a sua adoração. Nós devemos colocar o nosso coração naquilo que é correto, né? Como o texto diz, não nas coisas terrenas, porque aqui, a traça destrói, o ladrão vai lá e rouba, vem o enchente e destrói, mas aquilo que nós construímos nos céus é eterno. E nós damos atenção para aquilo que nós colocamos no nosso coração. Eu sempre usei o exemplo dos relacionamentos, né? Quando alguém começa a namorar com alguém, essa pessoa está apaixonada, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Estão meio? Sim. Parece que não comeram cuscuz hoje. Eu não comi cuscuz, mas comi feijão, né? Da sustância. Quando alguém começa a namorar, né? Essa pessoa coloca o coração naquela outra pessoa. E aí, essas pessoas querem se falar, né? Querem se ver, né? Pinta uma oportunidade, essas pessoas querem estar juntas, elas querem fazer coisas juntas, né? Querem ir no Chiquinho tomar um sorvete, querem ir andar na praça, né? Aquilo que nós colocamos no nosso coração tem a nossa atenção e tem também a nossa adoração. Muitas vezes nós temos colocado coisas, nós temos colocado o nosso coração em coisas terrenas e temos transferido a nossa adoração para essas coisas. E isso é idolatria, você sabia? Muitas vezes a gente pensa, né, que eu já preguei sobre isso aqui, que quando a gente pensa na palavra idolatria, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando você pensa em idolatria? Imagens, né? Uma santa de gesso, um santo, né? As pessoas fazendo procissão, pagando promessa. É isso. Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa nisso. Mas idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Isso não precisava falar. Mas quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Seja um emprego, seja um namorado ou namorada, seja um marido, seja um filho, seja um bem material, qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Porque aquilo que nós colocamos no nosso coração tem a nossa adoração. Se você quer estar no lugar correto, no lugar mais importante, você precisa estar com o seu coração prostrado diante de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Nada pode ser mais importante do que estar no reino de Deus, do que servir o reino de Deus. É como nós lemos no texto de
Mateus 6,33. Nada pode ser mais importante que isso. Quando nós começamos a equiparar as coisas, o nosso coração está sendo idólatra. Quando nós começamos a dar mais valor a pessoas, a coisas, a cargos, a status, quando essas coisas começam a ocupar o lugar de Deus, algo está errado. Diga misericórdia. Misericórdia. O nosso coração deve estar em Deus, deve estar prostrado diante de Deus, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23, né? O texto diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? Alguém conhece João Alexandre? Lembrei dessa música? Onde nascem as fontes da vida. O coração é onde nascem as fontes da vida, né? Você já viu uma pessoa viver sem coração? Alguém conhece uma pessoa que vive sem coração? Né? Não. É preciso ter um coração, né? Se o coração de alguém está com problema, eles buscam um outro coração para poder transplantar, ou então é preciso usar alguma coisa para o marca-passo, né? Conhece alguém que usa marca-passo? É para controlar ali o coração, né? Para garantir que tudo funcione bem. O coração é onde nascem todas as fontes da vida. É do coração que tudo sai, é o músculo mais importante que nós temos, é o coração, né? E o nosso coração precisa estar em Deus, né? Porque quando nós colocamos o nosso coração em outras coisas, nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos, né? A gente vê muita gente aí, né? Principalmente artistas, né? Que obtém algum determinado sucesso e aí o coração dessa pessoa se volta para outro lugar, né? E aí essa pessoa ela começa a perder aquela essência, ela começa a se perder, porque o coração dela não está mais no que é mais importante. Ela transferiu o seu coração para as coisas terrenas. E quando nós fazemos isso, nós saímos do centro da vontade de Deus. Isso já não vai ser mais tão importante para nós. Servir aqui na casa do Senhor já não vai ser tão mais importante, porque eu tenho diversas outras coisas para fazer antes. Eu preciso fazer muitas coisas. Depois, se sobrar um tempo, eu vou lá servir o reino de Deus. Diga misericórdia. Misericórdia. O nosso coração precisa estar no lugar certo. E em terceiro e último lugar, atitudes para nós nos colocarmos no lugar mais importante tenha uma atitude de fé plena em Deus. Tenha uma atitude de fé plena em Deus. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. E os versículos 20 e 21 diz assim: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Quando nós pensamos em promessa, já vem logo na nossa cabeça Abraão, um homem que já era um homem idoso, quando ele recebeu quando Isaac nasceu, ele tinha aproximadamente 100 anos, ou 100 anos, e ele demorou 25 anos para receber a promessa, desde que a promessa foi feita até ela se cumprir. Quem é bom de matemática aí? 100 menos 25? Adolescente? Está em dia a matemática? 100 menos 25? Quanto? 75. Vamos lá, alto, não escuta não. 75. Então imagina aí alguém de 75 anos. O irmão Cícero tem quantos anos? 74. Imagina alguém da idade do irmão Cícero aproximadamente e recebe a promessa de Deus e fala assim: olha, eu vou te dar um filho. Jesus. E vai ser o filho da promessa.
só isso já era algo assim. A gente fica criticando Sara, né? Que quando o anjo dá essa promessa, fala que Sara viu, né? Igual vocês viram aí, né? E aí ela foi amaldiçoada. Mas a gente entende o lugar de Sara, né? Porque Sara está lá na cozinha e aí o anjo fala: você vai ser filho, você vai ser pai, você vai ter mais um filho, né? E Sara fez igual vocês, riu e falou assim: meu Deus do céu, esse cara tá doido, né? Eu fico pensando aí assim: meu Deus, né? Será que vai? Não sei, né? E quando ele completou 100 anos, foi que ele recebeu a promessa. Foi que o milagre veio, né? Mas durante todo esse tempo, ele não é chamado de o pai da fé à toa, porque ele manteve a sua fé plena em Jesus. Ele manteve a fé de que não havia lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. E ele foi a um nível maior, né? Meu pai falou disso também nessas últimas semanas, né? Que Deus chegou para ele e falou assim: olha, sai do meio dos seus parentes, né? Os parentes dele eram idólatras, eram construtores de altares, né? E Deus manda ele sair. Ele não sabia para onde, ele não sabia para onde ele estava indo, ele simplesmente arrumou as malas e foi, né? E durante todo esse tempo, ele teve uma plena convicção de que ele estava no lugar certo, de que ele tinha a fé de que ele estava servindo ao Deus verdadeiro, de que ele estava fazendo aquilo que precisava ser feito. Não havia, como nós olhamos de uma perspectiva humana, né? Não havia esperança dessa promessa se cumprir, uma esperança humana, mas existia a esperança sobrenatural, que é a fé, de que aquela promessa era de Deus e ela ia se cumprir, né? Muitas vezes nós estamos caminhando em direção a Jesus e nos deparamos com obstáculos, né? Com lutas, com dificuldades, e nós precisamos entender e manter a nossa fé plena em Jesus. Não há obstáculo terreno que seja grande o bastante para Deus. Não há luta que eu e você passe que Deus não seja maior. Às vezes a gente pensa assim, que a gente está num momento que a gente não entende nada que está acontecendo, que a gente não sabe, a gente tem dúvidas, Deus é maior que tudo isso. Mantenha a sua fé estabelecida em Deus. Mantenha a sua fé firmada em Deus. O lugar mais importante da sua vida, no final das contas, é um lugar de fé. É um lugar de nós vivermos de glória em glória, né? de batalha em batalha, confiando que Deus é conosco, que Deus é quem nos guia, que Deus é quem nos direciona para os caminhos que Ele tem para nós, né? Ser cristão não é viver por coisas estabelecidas, né? Não é simplesmente cumprir um ritual, não é simplesmente cumprir uma agenda. Ser cristão é viver por fé. Ser cristão é viver por fé. A fé é a base do cristianismo. Porque eu perguntei isso aqui esses dias, mas vou perguntar de novo. Quem já viu Deus aí? Alguém já viu Deus? Sem fé, nós não podemos dizer que nós somos cristãos. Nós somos simplesmente alguém que está frequentando a igreja, cumprindo uma agenda, né? A fé é o que nos torna cristãos. A caminhada com Cristo, nos colocarmos no lugar mais importante, é um passo de fé. É um passo de fé. E para finalizar, abre aí a sua Bíblia, vai aparecer ali, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo 1. Os versículos do 3 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos do 3 ao 5.
Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, diga: espera aí. Não achou. João, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O início de tudo, né? O lugar mais importante da vida é estar aos pés de Jesus. O lugar mais importante é estar com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o centro de todas as coisas. Sem ele, nada mais importa. Sem Jesus na sua vida, meu irmão, nada mais importa. Diga: nada mais importa. Se Jesus não estiver com você, se você não estiver firmado em Jesus, se você não estiver no lugar mais importante, você nunca vai achar um sentido. Sempre vai haver um vazio, sempre vai haver uma dúvida, mas o lugar mais importante para se estar é aos pés de Deus. É prostrado aos pés de Jesus. Amém? Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus essa noite. Nós acabamos de falar sobre a importância de servir a Deus, sobre a importância de nos colocarmos no lugar que é o que realmente importa, que é aos pés do Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma oração aí nessa noite, declarando para Deus que você quer estar aos pés dele, que você quer estar prostrado diante dele, em adoração, em louvor. Derrame o seu coração diante de Deus nessa noite. Onde eu quero estar.
importante para estar é na tua presença, Senhor. É derramado diante de ti em adoração, é clamando, Senhor Jesus, pela tua bênção sobre nós, é servindo na tua casa, é entregando, Senhor Jesus, os nossos dons, os nossos talentos, em oferta a ti, como oferta de gratidão, como serviço a ti, Senhor. Que o Senhor implante isso no nosso coração, no coração de cada pessoa aqui, Senhor Jesus, mesmo que ainda seja jovem, que o Senhor queime, Senhor Jesus, por essa vontade de estar diante da tua presença, de estar prostrado diante de ti, Senhor. Nós oramos para que isso queime no nosso coração, Senhor. Que os prazeres do mundo, que os prazeres da carne não roubem, Senhor Jesus, a alegria de estar diante da tua presença, de estar prostrado diante de ti, Senhor. Essa é a nossa oração dessa noite, Pai. Declare mais uma vez. Não há outro lugar onde eu devo estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu devo estar. Em teu amor, em teu amor. Não sei de onde for, em meu coração. Eu não resistirei, eu não amarei. Quero mais de ti, Deus. Eu sei de onde for, em meu coração. Eu não resistirei. Sente fome no coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Sente fome no coração, eu não resistirei. Sente fome no coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Sente fome no coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Nós queremos mais de ti. Amém? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor.